Bom dia! Me perdoem o atraso, pessoal. Aconteceu um pequeno imprevisto aqui, bem na hora da gente entrar, mas tudo vai se resolver. Vamos esperar um pouquinho. Olá, Thaisa! Tudo bem? É a primeira vez que você entra aqui? Não sei. Seja bem-vinda, tá bom? Nós vamos falar sobre Gênesis 4. Oi, Uriel, tudo bem? Faz parte da nossa leitura cronológica. Vou começar orando. Quem for chegando vai acompanhando aí. Oi, Aline, tudo bem, minha querida? Bom dia. Oi, Cris, tudo bem? Gente, desculpa a demora. Falei aqui para as meninas que entraram. Eu acabei recebendo uma ligação bem na hora. Oi, professor Dani Rodrigues. Acabei me atrasando um pouquinho porque recebi um telefonema de uma amiga, precisei conversar com ela uns minutinhos, tá? Então, hoje nós vamos ler, segundo a leitura, o plano de leitura, Gênesis 4 e Gênesis 5. Lembrando que Gênesis 5 é uma genealogia, tá? A primeira que aparece na Bíblia. Oi, querida Dani, seja bem-vinda, todas. Ai, Aline, desculpa, menina. Ai, depois a gente conversa, né? Então vamos orar, agradecendo a Deus. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor tem nos dado. Obrigado porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. Perdoe pelos nossos pecados, ó Deus, pelas nossas falhas. Que o teu Espírito Santo fale conosco, ó Deus, e age em nossas vidas, ó Pai. Nós somos templos do Espírito Santo, ó Pai, e que a cada dia nós possamos senti-lo cada vez mais em nossas vidas, ó Deus. Fala conosco através da tua palavra, ó Pai, e que a tua palavra, ó Deus, inflame realmente os nossos corações, ó Deus, de modo que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra, ó Pai. Muito obrigado por este tempo, obrigado pelas pessoas que vão acompanhar e nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Oi, Ana, tudo bem? Então é o seguinte, gente. Hoje a gente vai ler Gênesis 4 e Gênesis 5. Eu vou começar com Gênesis 4, tá bom? Depois a gente fala de Gênesis 5, que é mais curtinho. Fiz algumas anotações aqui, coisas que eu já tinha feito em outros estudos, que eu gosto muito, inclusive na genealogia, tá? Tem gente que tem... Vou falar um pouquinho da genealogia depois, então vamos começar pelo 4, tá? Então, o 4, com a trilha sonora do cachorro da vizinha, tá, gente? Não liguem, mas é assim mesmo. Daqui a pouco o meu passarinho começa a cantar também e fica tudo beleza. Oi, Zulene, tudo bem? Então é o seguinte, o nascimento de Caim e Abel. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra.
Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. E eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o achasse, para que não o ferisse quando o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, na banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. E Ada teve a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouvi a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um mancebo por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e o chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Gente, tem muita coisa para a gente parar para pensar um pouquinho aqui, né? Então a gente vai começar por partes. Então aqui, lembrando, né, já tinha acontecido a queda, tudo que a gente viu ontem, né, com relação ao pecado de Adão e Eva, deles serem expulsos, da misericórdia de Deus, de ter vestido eles, de já ter feito a promessa de que de Eva sairia a semente, né, da salvação. Então, Adão e Eva tiveram filhos, e é importante a gente falar uma coisa aqui, gente. Tem gente que relaciona o sexo ao pecado. Como aqui na narrativa só fala que Adão conheceu Eva, e esse conhecer, né, envolve essa intimidade depois do pecado, tem gente que relaciona o sexo ao pecado, mas por favor, gente, não façam isso, porque de todos os comentários que a gente lê e da própria Bíblia, a gente sabe que Deus criou o homem e a mulher, ele já tinha colocado lá como mandamento: frutificai e multiplicai-vos, né, enchei a terra, e isso seria através do sexo. Então, não tem relação entre o pecado de Adão e Eva e o sexo. O sexo é um presente dado por Deus para um casal, né? Então a gente não pode ter esse tipo de pensamento, é errado mesmo, até mesmo porque você lendo aqui, não tem como a gente pegar um pedaço da Bíblia e interpretar do jeito que a gente quer, né? Tem uma história aqui, se Deus já tinha mandado, já tinha feito Adão e Eva, já tinha mandado frutificar, é óbvio que esse frutificar seria através do sexo. Quando ele fala que vai se tornar uma só carne, isso é em vários aspectos, inclusive no aspecto da intimidade sexual mesmo, tá? E aí aqui fala, né, sobre Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. A gente tem que lembrar que alguns estudos que eu fiz pensava na seguinte questão: Deus já tinha amaldiçoado a terra por conta do pecado de Adão e Eva, né? E Abel acabou continuando lavrando essa terra, porque teria que lavrar mesmo, né? Adão já cuidava da terra, mas Caim se identificou com essa maldição da terra. É lógico que ele poderia ter escolhido outras funções, mas escolheu continuar
tentando lavrar a terra e continuou dando frutos, mas a gente sabia que isso seria a custo de muito suor, né? Mas isso eu não vou chamar muita atenção para isso, porque o que me chamou a atenção aqui foi o seguinte: tanto Caim quanto Abel, eles ofereceram ofertas a Deus, né? Essa questão de oferecer oferta, quando Adão e Eva pecaram e Deus colocou vestes nele, já houve o primeiro sacrifício aqui. Eles até então eram vegetarianos, a gente lê lá em Gênesis 1 e 2, 2 especificamente fala que, né, toda semente é para você comer e tal. E aí, aqui então, é a primeira vez quando Deus dá pele para Adão e Eva, é a primeira vez, possivelmente, que Adão e Eva viu a morte, né, dos animais, que Deus teve que matar para dar a pele para eles. Então, possivelmente, eles já entenderam que o sacrifício viria com sangue, né? A gente vai ver lá na frente que o sangue que nos salva é o sangue de Jesus. Mas lembra que eu sempre falei, é sempre o que a gente vê no Antigo Testamento é sempre uma sombra do que vai acontecer no Novo. Então, quando já existe essa questão de oferecer sacrifício, a gente não vê nada aqui já instituindo uma forma de oferecer sacrifícios a Deus. Mas a gente já vê que houve esse sacrifício por parte de Caim e Abel. E qual a diferença, né? Aqui deixa bem claro que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele pegou lá algumas frutas do que ele estava fazendo e ele ofereceu a Deus. Mais para frente a gente vai ver que existem ofertas que vão existir lá na lei de Êxodo, Levítico, que vão existir sim ofertas de cereais. Então o problema não estava na oferta desses frutos, mas na forma como Caim ofereceu. Parece que ele pegou, né, alguns frutos lá e ofereceu para Deus. Enquanto Abel, ele trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. A gente aqui nem tinha a lei instituída, lá para Êxodo, né, que vai acontecer a lei Êxodo 20, mas aqui já existe a preocupação de Abel de dar o seu melhor para Deus, né? E aí aqui já veio uma aplicação na minha vida. Eu ofereço o meu melhor para Deus? Ou eu ofereço como fez Caim, oferece de qualquer forma, né? O meu estudo, o meu trabalho, quando eu vou trabalhar, eu ofereço o meu trabalho a Deus como Caim ou como Abel. Quando eu estou estudando, seja faculdade, seja o estudo bíblico, eu faço uma oferta para Deus como Caim ou como Abel, né? Quando eu estou limpando a casa, e as pessoas sabem que eu não gosto muito de limpar a casa, porque, né, eu sou meio Maria, mas Deus vai mudar isso, tá? Não que eu não limpe, eu limpo, tá, gente? Mas eu ofereço que tipo de oferta para Deus? É o meu melhor ou é de qualquer jeito? Então, essa aplicação a gente pode colocar em várias situações da nossa vida aqui, né? O dinheiro, a gente pode até oferecer o dízimo, né, certinho, mas é como Abel ou é como Caim, oferecendo de qualquer jeito? Então, a gente precisa pensar nisso, né? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, a gente comenta, porque eu tô dando uma olhadinha no chat, tá? E aí aqui fala que o Senhor não aceitou a oferta de Caim. E foi por isso, não é por conta da oferta em si. Mas Deus conhece o coração. E Deus já sabia que o coração de Caim era um coração, estava sendo um coração religioso, de vou entregar qualquer coisa e tá bom, porque, né, é como manda o figurino. E isso é complicado. Aí, quando ele não atentou, irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Olha para você ver a narração. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás.
Então aqui eu até marquei de marrom, que é uma escolha humana, segundo a legenda que eu fiz. Por quê? Até aqui a gente sabe que a ira pode ser um pecado, né? Mas tem também aquela parte na Bíblia que fala, ó, irai-vos, mas não pequeis. Então aqui eu lembrei muito dessa parte. Por quê? Até aqui, Deus não tinha falado que Caim já estava pecando, né? Mas ele avisa Caim. Ele fala, olha, seu semblante mudou. Olha, você tá irado. O pecado tá batendo a sua porta. Você tem que dominar ele. Então Deus avisa, né? O semblante, Caim ter mudado o seu semblante já é um aviso de que o pecado já estava à porta, né? Então, Deus avisa diretamente ele quando vê essa mudança no semblante, né? Então é muito... e na nossa vida a gente vê isso também, né? A gente percebe quando o pecado está chegando perto. E aí, cabe a gente escolher não pecar ou a gente se entregar a ele. Isso em coisas simples da nossa vida e em coisas muito complexas, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque o pecado ele sempre vai estar à porta mesmo, né? Infelizmente, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós a todo momento teremos o pecado próximo de nós. E aí cabe a nós sempre tentarmos dominar esse pecado. E uma outra coisa aqui, bem interessante, é que ele fala, olha, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Então aqui me lembrou uma outra passagem da Bíblia que fala sobre, que mostra lá, né? Deixa eu ver, Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Não bastava, para Deus não existe imparcialidade, não existe ficar no meio do muro. Ou nós fazemos o bem, ou nós nos entregamos ao mal. Não existe um meio termo. A partir do momento que Caim sabia o que ele precisava fazer, e Deus deixou claro aqui que ele precisava, não adiantava ele ficar no meio do muro. Tanto é que ele não ficou, porque a gente não consegue ficar no meio do muro. Não adianta a gente achar que, não, eu não peco. Hoje em dia, a gente sempre vai falar sobre isso, né? A nossa sociedade é muito relativizada hoje. Então a gente acha que de repente dá sim para ficar no meio do muro, que olha, não tô fazendo mal para ninguém, não tô matando, não tô roubando, não tô... E como se a gente pudesse ficar nesse meio, né? E não existe meio. A partir do momento que a gente não tá fazendo bem, a gente já está pecando, porque o alvo é fazer o bem, de acordo com a vontade de Deus. E aí acontece o que já estava rondando o coração de Caim. Porque como Jesus fala lá no Novo Testamento, quando fala, né, que não matarás, ele fala, olha, se você odeia o seu irmão, você já está matando. Aqui a gente vê claramente que é isso que acontece. Por quê? Caim fica com ódio de Abel, e isso o leva a matar Abel. Muitas vezes o nosso ódio não mata a pessoa fisicamente, mas a gente mata a pessoa no nosso coração, né? A gente deseja que a pessoa não dê certo. Então, é uma morte, é um tipo de morte. A gente ignora aquela pessoa, fala que não quer ver nunca mais a pessoa pintada de ouro, né? Então, querendo ou não, a gente matou aquela pessoa no nosso coração, né? E do coração que procedem todas as coisas, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E daí acontece isso mesmo, né? Ele se levantou contra Caim. Não foi uma coisa que assim, pela história aqui, não foi uma coisa que, nossa, ele estava com muita raiva na hora e ele já foi e matou. Não, foi premeditado, né? Ele falou, chamou Abel para ir no campo, levou Abel lá e aí ele matou. Então, não foi uma coisa assim, não que agir em legítima defesa, né? Ou você agir por impulso, na verdade, vá te justificar. Mas nesse caso, ele premeditou. Então a morte já estava no coração dele muito antes dele cometer o ato, né? E aí ele mata Abel.
Então disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Aqui, a mesma coisa, a mesma metodologia de Deus que Deus usou para Adão, quando ele pergunta onde você está, ele pergunta aqui: onde está o seu irmão? Deus já sabia, novamente, né? Eu fico imaginando, né? Deus já conhecia tudo, já sabia que ia acontecer isso, e aí ele foi ao encontro novamente, porque não foi Caim que foi ao encontro de Deus, né? Porque ele poderia ter matado e ter visto o que ele tinha feito e ter ido ao encontro de Deus e pedir perdão, mas não é isso que acontece. Deus vai ao encontro dele e tenta situar Caim na situação onde ele mesmo, né, criou. E aí Caim, muito até mal educado, falou, né, sou eu o guardador do meu irmão. Então a gente vê aqui que não há arrependimento por parte de Caim. Aqui Deus está dando a oportunidade para Caim reconhecer o seu pecado, mas ele não faz, ele não reconhece esse pecado dele. E aí, é verdade, Karina, é uma das cenas mais chocantes, principalmente porque assim a gente para pensar, né? Poxa, irmãos, tinha a presença de Deus ali, né? Física, Deus passeava pelo jardim, Deus falava com eles de uma maneira que, né? Que não fala com a gente, porque ele fala pela fé, a gente não ouve, né? Fisicamente. Aqui ele tinha um relacionamento tão próximo com Deus e mesmo assim aconteceu isso, né? Então aí vem a questão da maldição de Caim, e aí ele fala, né, ó, e agora maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Aqui, mais uma vez, Caim mostra que ele não tem arrependimento. Ele fica com medo do pecado, ele fica com medo da consequência do pecado dele, mas não existe arrependimento. E pode acontecer muito isso, né, com a gente, com o ser humano. Muitas vezes a gente até tem medo da consequência do nosso pecado, mas a gente não se arrepende. Porque o arrependimento, a consequência do arrependimento verdadeiro é você mudar de vida. Então, muitas vezes a pessoa fica se sentindo culpada. Deixa eu ver o que a Isa está falando aqui. Ele responde a Deus mal educado e ainda acha que Deus já não sabia o que ele tinha feito. Exatamente. Deus sabia, porque Deus conhece. É a mesma coisa com a gente. A gente sabe que quando a gente peca, Deus está vendo. Muitas vezes a gente vai conviver com aquela culpa sem ter o arrependimento em si. E isso não vai mudar a nossa vida, né? A gente se sentir culpado, na verdade, a gente está tirando a gente está tirando a possibilidade de receber o perdão. Porque quando Jesus vem, morre e ressuscita, ele nos salva de todo o poder do pecado. Se a gente continua se sentindo culpado, é porque a gente não acredita que Jesus pode nos perdoar. Então, conviver com o pecado é não ter fé na obra redentora de Jesus, né? E é isso que Caim faz. Ele se sente culpado, tem remorso, mas ele não se arrepende. Porque ele não acredita no perdão, ele não acredita na bondade de Deus. Ele até acredita na proteção de Deus, que é o que a gente vê muito hoje em dia também, né? Tem gente que tatua no corpo, a gente vê ladrões tatuando no corpo, né? Proteger-me de todo mal. A gente vê muita coisa. As pessoas até acreditam na proteção de Deus, mas elas não acreditam, em primeiro lugar, no perdão. Porque elas também não querem se arrepender e não querem mudar de vida. Não adianta você falar que você vai se arrepender e não mudar de vida, né? E aí foi o que a gente vê Caim fazendo aqui. E aí aí Deus fala que vai deixar uma marca. A gente não sabe que marca é essa, tá, gente?
jamais pensem que essa marca... Eu já ouvi gente falando, né, da questão de essa marca ser a marca do... Caim acabou se tornando negro. Gente, pelo amor de Deus, não caia nessa teologia horrível, porque não tem nada a ver essa questão, tá? Essa marca, ninguém sabe que marca era essa. Mas com certeza não tem nada a ver com raça em si, com a cor da pele, tá? Era uma marca muito visível mesmo, e que realmente protegeu Caim de ser morto, tá? Mas a gente sabe que depois não só a descendência toda de Caim é destruída lá em Noé, né? Depois de Noé por conta da arca lá. Uma outra coisa. Depois disso, aí vem, eu achei muito legal essa parte, gente, porque Caim vai, né, sai do Éden e tal, e aí ele conhece a sua mulher. Essa mulher, gente, tem muita gente que fica questionando a Bíblia com relação a isso, porque, que mulher que era essa? Segundo o relato aqui, Adão e Eva tiveram muitos e muitos filhos. Então, possivelmente, ele tenha, sim, se casado com uma irmã, uma prima, né, de segundo, terceiro grau, porque a gente já vê aqui que ele se casou com alguém. Às vezes, eu até fui procurar isso na internet, existe uma linha de cientistas que fala que a humanidade descendeu de um casal. É lógico que eles não assumem que esse casal pode ser Adão e Eva, mas eles fizeram estudos do DNA e esse estudo do DNA levou a essa conclusão de que a humanidade descendeu de um casal. Isso não é o mais importante para a gente. De verdade, saber como aconteceu, né? Isso, a gente já sabe que Deus criou o ser humano, que Adão e Eva foi o primeiro casal, e aí, como houve esse aumento, possivelmente foi dessa forma mesmo, principalmente porque Adão viveu quase mais de 900 anos, então imagina, né? Dava para populacionar realmente uma terra. E aí, continuando aqui, né? Ela concebeu e teve Enoque, ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Daí a gente vê que, olha que legal, mesmo Caim tendo pecado, né, cometeu um primeiro homicídio, ele se estabelece em uma cidade, ele não planta mais, mas ele consegue construir uma cidade, né? E aí, dessa descendência dele, tem gente que vai mexer com metal, tem gente que vai mexer com instrumentos musicais. A gente vê que aqui a sociedade começa a se desenvolver em diversas frentes, né? Tem lá a agricultura, tem a questão dos rebanhos da pecuária, mas a sociedade começa a se desenvolver em várias frentes. E aí a gente lembra que hoje em dia a nossa sociedade ela é muito desenvolvida, né? A gente tem muitas e muitas áreas para a gente trabalhar, e isso é uma coisa que vem de Deus. Deus deu a inteligência para o homem para a gente desenvolver várias frentes. A gente sabe que daqui 10 anos vão ter profissões que a gente não sabe que elas vão existir, né? Porque o mundo está muito avançado. Mas a gente não pode esquecer que o nosso primeiro trabalho tem que ser o de adorar a Deus, que não foi o que aconteceu com a descendência de Caim. Por quê? Porque a gente vai ver lá depois que é a descendência de Sete que gera Enoque, que gera Noé, e somente 8 pessoas se salvam, né? Porque as outras pessoas estavam corrompidas. Então a gente vê aqui, né, que não adianta uma sociedade crescer somente olhando para si, né? A gente vê muitas sociedades hoje em dia
que são muito prósperas, mas elas não são uma sociedade que adora o seu Criador, muito pelo contrário. Elas se pautam nelas mesmas, né? Então, ontem eu falei um pouquinho sobre essa questão da sustentabilidade. Tem países europeus que trabalham muito essa questão, querem deixar um mundo melhor para os seus filhos, mas querem deixar um mundo melhor para os seus filhos e filhos melhores para o mundo, baseado no aqui e agora, né? Que eles precisam deixar um bom ar, bons rios, como se dependesse somente deles a vida, quando a gente sabe que a vida depende do nosso Deus. E aí aqui a gente continua vendo a descendência de Caim até chegar em Lameque. Aí a gente vê que Lameque aqui, né, chuta o pau da barraca. Por quê? Primeiro que ele se casa com 2 mulheres. Então aqui a gente já vê a bigamia que nunca foi aprovada por Deus, nunca foi orientada por Deus. Deus já falou lá no começo que seria uma só carne, né? Homem e mulher seriam uma só carne. Então aqui ele já se junta com 2 mulheres e depois ele ainda mata um varão por ter ferido ele. E a outra pessoa por ter pisado. E para piorar, ele ainda se acha no direito de achar que ele pode ser vingado caso alguma coisa aconteça com ele. Então a gente vê aqui a descendência de Caim totalmente fora dos padrões de Deus, totalmente fora de aliás, não há menção alguma sobre Deus, né? Até mesmo Lameque, ele fala, né? Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Então, essa é uma parte assim que eu vou procurar estudar mais, porque eu realmente fiquei bem impressionada com essa parte, né? Por que ele falou disso dos 70 vezes 7 e tal. E a gente sabe, né, que depois usa esse 70 vezes 7, Jesus fala, né, como se fosse perdoar sempre, né? E aqui ele fala sobre vingar sempre. Então aqui a gente vê que que ele procura ir para o lado sempre da vingança, ao invés da questão do perdão. Então a gente vê aqui 2 descendências sendo formadas. A descendência de Sete depois, né, quando Eva gera Sete, e essa geração de Sete que vai, de onde vai sair Noé, e de onde vai sair Jesus, e tem a descendência de Caim, que vai ser destruída. Alguns estudos sempre mostram, né, que o diabo ele sempre vai tentar copiar Deus, né? Então ele sempre vai tentar fazer com que haja mesmo essa equiparação da família de Deus e da família dele, né? E ainda fala, tem algumas passagens que falam, né? Filho do diabo. Então ele sempre vai tentar fazer isso e vai fazer de uma maneira falsa, óbvio, né? E Deus a todo momento vai de encontro com isso, né? Ele vai, Deus está no controle de tudo. Então aqui essa descendência foi toda destruída com Noé. E depois a gente sabe que Jesus destrói totalmente o pecado, né? Quando ele morre e ressuscita. Mas mesmo assim, gente, que maravilha saber que Deus deu a oportunidade para Caim pedir perdão, se arrepender. E não houve, como não vai haver hoje em dia para algumas pessoas também. Algumas pessoas podem ouvir a vida inteira sobre Deus e não vão aceitar. E é uma escolha da pessoa também, né? E por último, a gente vê aqui, né? Que então lá no finalzinho do capítulo fala sobre Sete e tornou Adão a conhecer a sua mulher. Ela teve um filho e chamou o seu nome Sete. Porque, disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Então, aqui a gente vê a última fala de Eva, né? E ela fala sobre isso. Então, aqui a gente vê que ela acreditou na promessa de Deus, de que ela seria a mãe da semente, e Sete é descendente, né? Jesus é descendente de Sete. E aqui encerra meio que a fala de Eva, e a gente vê que houve um arrependimento e houve fé por parte dela,
né? Então ela aceita o perdão de Deus e ela acredita que realmente haverá salvação, né? Futuramente, assim como houve salvação para ela também. E a Sete mesmo também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Aqui, gente, eu fiquei pensando. Deus falava, Deus passeava no jardim, né? Todas as tardes ele passeava. E aí ele falava com Adão e Eva. Quando chegou em Caim, ele ainda falou com Caim, né? Não fala que Deus estava passeando no jardim, mas fala que ele falou, né? Com Caim. Mas depois disso, fala um pouquinho da descendência de Caim, mas aí não se ouve mais a voz de Deus, até mesmo porque essa descendência é a descendência de Caim, que estava afastado de Deus, então quase não se falava mesmo dele, né? Você não vai falar de Deus se você não tem um relacionamento com ele, né? Fica uma coisa vazia, como ficou aqui com Lameque. Conhece Deus, até sabia um pouquinho da história lá de Caim, mas era uma coisa vaga, né? Não era um relacionamento pessoal. E aqui a gente pensa, né? Começou a invocar o nome do Senhor. Há um tempo atrás, eu escrevi um pequeno texto sobre essa questão, que falava assim, né? Deus falava com Adão. Ele falava com Eva também. Quando Caim estava prestes a matar Abel, Deus falou com ele diretamente e o castigou diretamente também. E depois disso se calou. De Caim a Noé foram gerações e mais gerações, e não existe palavra direta de Deus, mesmo com Enoque, que foi conhecido por andar com Deus. Deus o arrebata também em silêncio. Veja um silêncio triste, afinal Adão e Eva haviam rejeitado o plano de Deus e Caim matado seu próprio irmão. Poxa, Deus conversava com eles diretamente e isto não impediu a humanidade de fazer o que é mal. Hoje sofremos com a dúvida se ele existe ou não, e embora digamos que sentimos sua presença, no fundo não podemos provar nem a nós. Creio que depois de Caim, todo mundo sentiu a mesma coisa. O texto não fala que Deus falou com Sete como falava com seu irmão. Talvez por isso com Sete começou-se a invocar o nome do Senhor. É claro que quando eu escrevo aqui que a gente não pode provar, a gente nunca, eu estava conversando com uma amiga sobre a questão dos ateus. A gente nunca vai conseguir provar a existência de Deus, assim como nunca um ateu vai conseguir provar que Deus não existe, né? Quando eu falei aqui que a gente não consegue provar, a gente sente Deus, eu sinto Deus a todo momento. O Espírito Santo está comigo, então tem coisas que acontecem que a gente vê que não é uma coincidência, né? Mas é diferente essa relação que tinha aqui com Adão e Eva e a relação que a gente tem hoje, porque hoje a gente sabe que o relacionamento que a gente tem com Deus é pela fé. A gente não vai ouvi-lo fisicamente, a gente não vai vê-lo fisicamente, até porque isso tiraria a nossa liberdade, né? A partir do momento que Deus se mostrasse para mim fisicamente, eu jamais poderia escolher crer nele ou não, como a gente pode escolher hoje em dia, né? Tanto que existem ateus, existem agnósticos e tal. Então, olha como a descendência de Sete começa a invocar o nome do Senhor, a querer a presença de Deus novamente. Por quê? Porque eles ouviram falar de Adão e Eva, imagina, né? Antigamente as histórias eram passadas de pai para filho. Então, imagina você ouvir dos seus antepassados, olha, Deus passeava no jardim, né? Quando a sua tataravó, né? No caso de Eva, Adão, quando a sua tataravó morava no jardim, Deus passeava lá no meio do jardim, eles tinham a presença de Deus ali no jardim. Então, a descendência de Sete, por ser uma descendência que buscava ao Senhor, era uma descendência dos filhos de Deus, eles começam a invocar o nome do Senhor. Diferente de Caim, que fala com Deus diretamente e não passa essa experiência para os seus filhos, para os seus netos, né? Essa experiência se vai, a ponto de Lameque colocar palavras na boca de Deus praticamente, né? Que olha, Caim vai ser vingado se for morto e eu vou ser vingado 70 vezes 7, né? Olha que ousadia.
quando ele fala isso. Diferente da descendência de Sete, que procura invocar o nome do Senhor mesmo, né? Invocar, chamar a presença de Deus, chamar, querer restabelecer esse relacionamento que os seus antepassados tinham, né? Isso é maravilhoso. E aí, a gente vem agora para a genealogia. Uma outra questão também. Quando Caim ele sai do Éden, ele sai para andar, né? Ele sai como um errante. O que é uma pessoa errante? É uma pessoa que sai sem rumo. Hoje em dia, como sempre, desde o começo da humanidade, a gente tem que decidir se a gente vai ser errante ou se a gente vai ser um peregrino aqui na Terra. O peregrino, ele sabe para onde ele vai, né? Ele pode demorar muito tempo, mas ele sabe o caminho que ele vai seguir, ele vai encontrar dificuldades no caminho, mas ele não vai desistir. Já o errante, ele fica andando por aí. E a gente precisa decidir, a nossa sociedade, ela anda errante, né? A gente não sabe para onde que a gente vai, essa questão da modernidade líquida que a gente já comentou. As pessoas, uma hora acreditam em uma coisa, outra hora não acredita, o que era certo hoje já não vai ser mais certo amanhã. Então as pessoas andam mesmo sem rumo. Só que nós que acreditamos em Deus, nós que servimos a Deus, nós sabemos que nós sabemos de onde nós viemos e nós sabemos para onde nós vamos. Então nós jamais seremos errantes aqui na Terra enquanto acreditarmos na promessa de Deus. Enquanto nós entregarmos a nossa vida para Deus, nós seremos peregrinos aqui na Terra. Teremos dificuldades, nós teremos muitas batalhas, mas nós sabemos para onde nós vamos. Isso é uma coisa que a gente tem que sempre lembrar. A gente nunca pode ser errante. Quando a gente se afasta de Deus, a gente se torna errante, porque a gente vai para um lado, a gente vai para o outro, a gente não sabe direito o que a gente faz na nossa vida, né? E a gente precisa lembrar sempre disso. E daí, gente, vem a genealogia. Vou contar uma coisa para vocês. Quando eu era mais nova, eu tinha preguiça de ler a genealogia, né? Daí eu criei um método para passar pelas genealogias, que vocês vão ver que tem bastante aqui. E hoje em dia a gente até estudou, tem um estudo lá no Letras e Graças sobre genealogias, né, meninas? Se vocês quiserem, dá para fazer um PDF bacaninha. E aí eu criei um método assim, que eu sempre, a minha vida inteira, eu sonhei em ser mãe, né? E aí eu pensava assim, bom, eu vou ler a genealogia prestando atenção nos nomes, porque eu vou escolher o nome dos meus filhos através dessa genealogia. Desculpa, gente, eu sou doida. Mas dava muito certo, viu? Eu prestava muita atenção na genealogia e conseguia passar por ela. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ler a genealogia sem comentar nada. E eu quero que vocês prestem atenção. Quem já estudou já vai ter prestado atenção em algumas coisas. E eu quero que vocês percebam o que muda nessa genealogia. Porque a genealogia vai contando, né? Vai falando de nomes e nomes e nomes. E tem alguns pedacinhos que tem algumas rupturas, tá bom? Então, eu vou ler agora. A genealogia de Sete. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os abençoou e chamou seu nome Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. E viveu Sete 105 anos, e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos e gerou Maalael. E viveu Cainã, depois que gerou a Maalael, 840 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos e morreu. E viveu Maalael 65 anos e gerou a Jared. E viveu Maalael, depois que gerou a Jared, 830 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalael 895 anos e morreu.
E viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Matusalém 187 anos, e gerou a Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 900 anos, 969 anos, e morreu. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. E chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. E aí, meninas? Meninas, não sei se tem meninos aqui, desculpem, tá? O que vocês perceberam dessa leitura? Tem alguma coisa que saltou aos olhos? Até deixei algumas dicas na Bíblia mesmo, né? Então, a gente vê aqui a genealogia, e aí, genealogia é isso mesmo, né? Imagina, antigamente, gente, era passado de pai para filho. E a genealogia era importante porque era como se fosse um esqueleto da sua família mesmo, né? Para você não se perder no meio de tantos povos que estavam ali, já tinha muitos outros povos nessa época. Então ele era um esqueleto de que, olha, você veio daqui, tá? Ó, você veio daqui, e ia criando um esqueleto da sua família e da sua própria história, né? Isso, Aline, Enoque andou com Deus. Então a gente vê aqui diversas pessoas e tal, e vai falando da idade, o que fez na vida, né? Ó, teve filho, tal, morreu, não sei o quê. Teve filho, tal, morreu, não sei o quê. Teve filho, né? Quando chega em Enoque, claramente está falando o quê? E andou Enoque com Deus. Gente, para pensar. A gente já tinha visto lá, né, que houve aquele silêncio de Deus, porque não há mais diálogos, né? Deus está presente a todo momento, mas não há mais diálogos direto como teve com Adão e Eva e Caim. E mesmo assim, passam gerações e geração, então olha quantos anos vão se passando aqui. E Enoque anda com Deus. Olha que maravilha. Aí, aqui tem muito a ver com a gente mesmo. Por quê? Quando a gente pensa em Adão e Eva, eu até fico pensando, nossa, mas que privilégio deles, né? Ter lá a presença de Deus. Caim, ouvir da boca de Deus mesmo. Olha, toma cuidado, né? Por mais que a gente ouça o Espírito Santo falar, eu não sei se vocês sentem isso, mas olha que coisa maravilhosa, né? E aqui a gente já não vê isso, mas diz que Enoque andou com Deus. Sim, Paulo, eu percebi isso também, que Enoque viveu 365 anos. Olha que maravilha, gente. Lembra que a gente estava falando que para Deus 1 ano são como 1000 dias são como 1 ano? Olha que simbologia legal você ouvir falar que Enoque viveu 365 anos e os nossos dias serem 300 e o nosso ano ser 365 dias. Não é nada místico, não é nada, nossa, né? É um símbolo mágico, não. Mas olha que bacana saber, né? Que é como se assim tivesse me instigando a andar com Deus todos os dias do ano, todos os dias da minha vida, até que eu encontre Deus diretamente, né? Isso é muito legal. Eu também tinha percebido isso e achei bem legal também. Aí, e uma outra coisa para a gente encerrar é essa questão de Lameque. Gente, ó, aqui vai colocando o nome, eu não tive tempo de pesquisar o que significava cada nome, tá? Mas quando chega aqui em Lameque, olha que da hora. Ele fala, né, ó, e chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou.
Aqui ele já declara palavras de bênção para o seu filho. Ele já declara aqui que Noé vai ser usado, vai fazer diferença na vida dele, na vida do seu povo. Então, em primeiro lugar, ele acredita sim que vai haver redenção, porque ele já ouvia falar, ele é da descendência de Sete, então ele já ouvia falar sobre a semente, ele já ouvia falar sobre a salvação completa que haveria, e ele coloca aqui, né, que Noé vai ser essa pessoa. Então, isso, gente, para quem é mãe, para quem é pai, é muito importante, porque infelizmente a gente ouve aí tantos pais, tantas mães falando palavras tão feias com relação aos seus filhos, né? Ah, daqui é burro, não aprende. Eu sou professora, né? E às vezes a gente ouve algumas coisas assim, né? Não, isso daqui é difícil mesmo, não aprende, professora. Ah, é assim mesmo, né? Ou então fazendo comparação entre um irmão e outro. Gente, isso é tão ruim. Imagina a criança crescer com aquelas palavras horríveis que não são palavras de bênção, né? E já aqui a gente ouve o contrário. Lameque declara num passo de fé que Noé vai ser. Deus não falou para Lameque, Deus não avisou Lameque, olha, você vai ter um filho e esse filho vai ser bênção. Não, Lameque que declarou, Lameque que pediu, é como se fosse um pedido a Deus. Quando a gente escolhe um nome, né, quando ele escolheu esse nome pensando nisso. Eu acho muito bacana, né, a gente pensar no nome dos nossos filhos, né? Eu ficava horas e horas lendo livros disso, né? E quando acaba, meu marido que escolheu Carolina e Guilherme, mas eu fui procurar o significado para ver, gosto muito do significado dos dois nomes. Não acho que isso é determinante em alguma coisa. Às vezes a gente escolhe um nome sem nem saber o que significa. Não é determinante, imagina, né? Quem determina a nossa vida é Deus. Mas eu acho muito bonito quando a gente para pensar em todos esses aspectos, né? Palavras de bênção desde o ventre, né? E aqui é o que Lameque faz. E é claro, não adianta só você apresentar o seu filho na igreja e depois não fazer mais nada por isso. Certamente, Lameque ensinava Noé a andar com Deus, ensinava Noé nos caminhos de Deus. Ele teve aqui o antepassado dele que andava com Deus. Então você imagina o que é ter um familiar. Imagina, né? Nossa, olha, seu tataravô nem morreu. O seu tataravô ele andava com Deus tão firme que Deus arrebatou ele, levou ele sem morrer. Então, Noé, olha, você vai ser essa bênção também. Eu quero muito que você seja assim. Ele andar, e não é só ele querer, né? Mas ele também andar, o pai também andar. Não adianta a gente falar para o nosso filho fazer alguma coisa se a gente não faz, né? Ontem eu até compartilhei uma coisa no meu Instagram, né? Que eu não obrigo os meus filhos a fazerem, Deus me livre, né? Fazer Bible Journal. Eles veem muitas vezes quando a gente tá livre, eles estão brincando, eles estão muito na fase de brincar de tudo, eles brincam o dia inteiro. E aí quando eles de repente estão cansados, paradinhos, eles vêm aqui, né? Falam comigo, tal. E eu, você quer pintar desenho? Quer fazer Bible Journal? Eles até brincam, já falam, né? Mãe, é Bible Journaling, né? E ontem eu tava lavando louça. A Carol e o Gui sentaram aqui na minha mesa, pegaram a biblinha deles e começaram a pintar. Eu achei maravilhoso, porque naquele momento eu já peguei o livro, né? Já falei, nossa, olha aqui que bacana. Eles abriram em Êxodo, né? É lógico que a gente tem que falar sobre a linguagem deles. E aí eu falei, nossa, olha aqui que legal, tá falando sobre a tenda da presença de Deus. Aí eles, tenda? Como se fosse uma cabana, mãe? Né? Aí eu falei, como se fosse uma cabana. Aí expliquei algumas coisinhas pra eles ali e foi muito bacana, né? E depois, lá no final do dia, a gente conversou mais um pouquinho. Eu fiz a leitura da devocional da Crianças Diante do Trono com eles. E é assim. Não adianta eu querer obrigar. Não, eles têm que ver que, na verdade, eu amo estar aqui. Eu amo estudar a palavra de Deus. Eu amo estar na presença de Deus. Não é obrigação. Estar na igreja, não, Deus me livre ser uma obrigação estar na igreja. Ali tem que ser parte do meu refúgio, tem que ser a minha forma de trabalhar para Deus de uma maneira que eu ame, não por obrigação, porque hoje eu poderia obrigar os meus filhos a fazer. Eu poderia falar, não, senta aqui que a gente vai estudar a Bíblia assim, onde já se viu isso? Pode vir, mas quando eles virarem adolescentes, eu não vou ter essa mesma autoridade. Mesmo que eles estejam sentados na mesa, eles podem estar em outro mundo e não ouvindo a palavra, e não é isso que eu quero. Então, em nome de Jesus,
O que eu faço por amor e eu quero que os meus filhos venham por amor também, né? E Lameque, quando faz essa declaração, ele faz essa declaração nesse sentido. E é isso que a gente tem que parar para pensar, tá bom, minhas lindas? Esse foi o estudo de hoje. Ai, tinha bastante, assim, queria estudar mais ainda, mas não vai dar tempo. Se vocês perceberam alguma coisa, se Deus falou alguma coisa diferente no coração de vocês, vocês me falem lá no Telegram, a gente cresce junto. Oi, Robson, tudo bem? E a Débora, tá por aí? Eu não vi a Débora. O meu secreto com Deus, você não entende como é ler a Bíblia cronológica, ó. Eu acho que a live tá encerrando, mas assim, me chama no direct que eu te explico. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso, tá, Jéssica? Me chama no direct que eu te explico como que vai acontecer, mas a Bíblia cronológica, agora no começo você não vai sentir diferença, porque a cronologia é do início mesmo, e aí é Gênesis. Mas depois de Gênesis a gente já vai para Jó, porque segundo muitos estudiosos, Jó foi um dos primeiros livros da Bíblia, por conta da narrativa, de como acontece, de não ter uma instituição, uma religião, parâmetros religiosos, né? Ele oferece sacrifício de uma maneira muito simples, então você vai ver que tem diferença entre a Bíblia que a gente lê assim e a forma de ler cronologicamente. É a mesma Bíblia, mas só a ordem que a gente muda na hora da leitura, tá bom? Jéssica, sobre os animais. Foi um pouco daquilo que eu te falei. A Jéssica falou, mas se a serpente falou com Deus, ou se a serpente falou com Eva, será que podia falar com os animais? Não encontrei nada que falasse que Adão e Eva falassem com todos os animais. O que a gente sabe é que o diabo tomou a forma da serpente, né? Se transformou em serpente para enganar Eva, para falar com Eva. E a gente mais pra frente vai ver que houve uma jumenta que falou com Balaão, né? Então, se Deus quiser que os animais falem, eles vão falar. Mas não tem nada que fale que antes da queda Adão e Eva conversavam com os animais como a gente conversa, tá bom? Não procurei nada. Se alguém tiver alguma resposta sobre isso, por favor me avisa e aí eu falo na próxima live, tá bom? Isso, me manda mensagem sim, tá? Olha, o horário da live, gente, eu sempre vou procurar fazer às 9 horas mesmo, tá? Hoje aconteceu um imprevisto, porque eu recebi uma ligação bem na hora e lógico que eu não, imagina, né? Não deixaria minha amiga na mão. Mas eu sempre vou tentar fazer às 9 horas, tá bom? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, mas assim, agradeço a presença de vocês. Se vocês puderem compartilhar a live, comentar na live, isso ajuda no engajamento do Instagram, porque o Instagram ele é bem complicadinho. Ele não manda mensagem para todo mundo. Ele manda mensagem para 7% dos seus seguidores. E só se esse 7% que viu a mensagem, gostou, se engajou, comentou, curtiu, é que ele vai mandar para os outros. Então, por favor, comenta mesmo, compartilha no seu history para realmente o Instagram divulgar o que eu tô fazendo, porque poucas pessoas veem no começo, tá bom? E qualquer coisa eu tô lá no Telegram, que Deus abençoe vocês, tá? Vou orar agradecendo. Senhor, muito obrigado em nome de Jesus por este dia, obrigado por esse momento, que o Senhor continue falando conosco durante todo o nosso dia, Senhor. Muito obrigado em nome de Jesus, amém. Ok, meninas, então eu vou sair, muito obrigada, viu? Beijo.